Pois esse é um assunto que poderia demorar muito tempo e vai depender, lá está, da concepção de inspiração bíblica, o que é inspiração bíblica, como é que ela se realiza, vai depender do modo como interpretamos ou não, mais ou menos literalmente, os textos bíblicos, vai depender de se reconhecemos ou não os diferentes géneros literários a que os autores bíblicos recorrem para passar a sua mensagem. Enfim, há todo esse contexto que nos leva a interpretar de modo diferente precisamente esse primeiro texto da Bíblia, o primeiro de todos, no livro do Gênesis, onde se fala da criação do mundo. É um grande poema da criação do mundo em 7 dias, com a sua ordem, com a sua organização, e que vale a pena, de facto, meditá-lo, sobretudo na perspectiva da contemplação. Reconhecer, afirmar a fé em Deus Criador, contemplando toda a criação. Será que a Bíblia é um ditado de Deus ao ouvido de alguém que pôs por escrito que Deus ditou? Essa noção de inspiração bíblica não é a noção atualmente da Igreja Católica, e algumas das vossas questões têm essa dificuldade. Então a inspiração bíblica é, em primeiro lugar, a relação de um povo com Deus ao longo dos séculos e a presença do Espírito de Deus nesse povo. É a história a acontecer, e é por isso mesmo que essa história, em primeiro lugar, é inspirada por Deus. A história da fé daquele povo que viveu na obediência, ou às vezes na desobediência, à vontade de Deus, e Deus que manifestou a sua fidelidade, a sua presença permanente com aquele povo. E então é nesse contexto de uma história, de uma relação, que os textos bíblicos vão sendo gerados, vão sendo inspirados a partir da história e vão sendo escritas todas aquelas coisas e apenas aquelas coisas que ao longo dos séculos, lá está, o Espírito de Deus foi inspirando naquele povo, em pessoas concretas que tomaram decisões para escolher e guardar determinados textos. Outro aspecto muito importante é o dos géneros literários. Nos estudos bíblicos atuais, reconhecer corretamente o género literário e a forma como a mensagem de fé é transmitida através desse género literário é decisivo. Um exemplo muito simples: se lermos os livros históricos das Crónicas e dos Reis, encontramos aí um género literário específico de contar a história dos reis de Israel. Mas se formos ler o livro do Cântico dos Cânticos, temos um poema de amor, e obviamente a maneira como interpretamos um poema ou a maneira como interpretamos uma narrativa histórica é muito diferente. E é só assim que não caímos nos fundamentalismos. Sabias que muitos textos da Bíblia foram primeiro contados oralmente e depois é que foram passados a escrito? Esse é um aspecto muito importante que nos recorda a história da redação dos textos. Primeiro foram histórias repetidas, contadas oralmente, algumas delas durante muitos séculos, e depois é que foram postas por escrito, e depois de serem postas por escrito foram copiadas, completadas, aumentadas, etc. Em todo esse processo da redação dos textos está a história do povo, a história dos acontecimentos, está a fé daquele povo, a presença de Deus com o seu Espírito, que vai conduzindo a história, que vai inspirando as pessoas, e a partir daí o texto bíblico foi-se formando a pouco e pouco. Não é verdade que a Bíblia conta a história da criação. Se viste os vídeos anteriores sobre a inspiração bíblica, percebes o que eu quero dizer. O que a Bíblia faz é afirmar a fé no Criador. Todo o universo tem origem numa vontade e numa sabedoria e num amor que vêm de Deus, vêm do Criador. É essa a experiência do povo bíblico. A partir dessa experiência, então, o povo recorreu a 2 linguagens diferentes, que são as que encontramos no livro do Gênesis. O primeiro é a linguagem poética, no poema da criação em 7 dias, e o segundo é a linguagem mítica, na narrativa à volta da figura de Adão e Eva. Vou desenvolver isso nos vídeos seguintes. Para afirmar a fé no Criador, o redator final do livro do Gênesis reuniu 2 histórias diferentes, digamos assim. A primeira, o poema da criação em 7 dias, numa linguagem poética, e a segunda, na história à volta de Adão e Eva, numa linguagem mítica. Ambas afirmam a mesma coisa, a fé no Criador.
todo o universo tem uma lógica segundo a sabedoria, a vontade e o amor do Criador, e o ser humano, o homem e a mulher, também têm um dinamismo, uma lógica, uma forma de ser, que também são fruto da vontade, do amor e da sabedoria do Criador. Claro que esses relatos recorrem aos conhecimentos científicos que havia naquele tempo, e por isso o que nos importa não é tanto a maneira como eles descrevem a criação, mas sim o que eles afirmam de porquê é que o Criador criou o mundo, por amor.